Fala aí pessoal, beleza? Baita ressaca após esse resultado negativo contra o Vitória dentro de casa, empate por 2-2, que mais teve um sabor de derrota do que qualquer outra coisa, né? Então antes da gente poder repercutir um pouco sobre a entrevista coletiva do Luxemburgo, separei dois pontos aqui que eu achei interessantes pra gente poder falar um pouco a respeito. Vamos falar brevemente sobre o Sub-20 do Cruzeiro, que pela primeira partida das quartas de final do Campeonato Mineiro Sub-20, venceu por 1-0 com o gol do Vitor Leque e agora leva essa vantagem para o jogo de volta. Não sei qual foi o time titular, não sei se o Cruzeiro jogou bem ou não, até porque, por algum motivo, esses jogos do Campeonato Mineiro Sub-20 não têm sido transmitidos, então é muito difícil de eu afirmar uma coisa que eu não vi. Mas trago o resultado para vocês, vitória de 1-0, gol marcado por Vitor Leque, e rapidamente também falando que no domingo, dia 15 agora, vai ter Cruzeiro e Ceará pelo Campeonato Brasileiro, ambos os times ali no meio de tabela, o Ceará em 11º lugar, Cruzeiro em 13º, e vai ser aí mais um jogo para a gente poder acompanhar de perto, né, o nosso time Sub-20, que tem bons talentos e que muito em breve alguns dos jogadores que lá estão farão parte do nosso elenco principal, como algum deles já vem treinando entre o grupo. Então, pelo Campeonato Mineiro, vitória do Cruzeiro de 1-0, gol marcado por Vitor Leque, e pelo Brasileiro Sub-20, o jogo é no domingo, 3 horas da tarde, diante do Ceará. Vamos falar também aqui brevemente do retorno ao público nos estádios. O STJD concedeu, né, a liberação para que o Cruzeiro volte a receber público nos estádios. Lembrando, dando uma recapitulada na história, o Cruzeiro naquele último jogo de 2019 contra o Palmeiras, onde ele foi rebaixado, ele pegou uma punição de 7 jogos, né, devido àquela confusão toda que houve no estádio, 7 jogos de portões fechados. Cruzeiro havia conseguido diminuir essa punição de 7 para 5 e já cumpriu 2 jogos. Primeiro contra o Londrina, o segundo ontem contra o Vitória e agora cumprirá o terceiro e último contra o Sampaio Corrêa. O que quer dizer que no dia 20 de agosto contra o Confiança, 9h30 da noite, a gente já poderá ter público no Mineirão. E aí, essa liminar foi concedida pelo STJD, convertendo os 2 últimos jogos de punição acho que em cesta básica, enfim. Sei que essa ação vai custar ao Cruzeiro 30 mil reais para poder converter a punição de 2 jogos em uma ação beneficitária. Então o Cruzeiro muito em breve vai voltar a ter público no estádio, e a minha dúvida é com relação se a CBF já está liberando também. Porque o STJD já liberou, o Estado de Minas Gerais já liberou, agora resta saber se a CBF, que é a organização que organiza o campeonato, vai liberar também a volta do público aos estádios. Tomara que sim, caso isso aconteça, o Cruzeiro vai poder contar com algo em torno de 16, 17 mil torcedores no Mineirão, capacidade reduzida aí em 30%, então é algo interessante, importante acima de tudo, ter a torcida presente nesse momento de tanta oscilação do time. Há um entusiasmo com a chegada do Luxemburgo, há uma boa perspectiva que o time possa melhorar, até porque tem todo o pacote envolvido, salário em dia, um ambiente mais tranquilo, mas as coisas precisam ser feitas dentro de campo e com certeza o canto da torcida vindo da arquibancada, seja para criticar ou para elogiar e empurrar, vai ajudar bastante o nosso time nesse momento. Então é muito provável que diante do Confiança no dia 20 de agosto a gente tenha aí 30% do público presente no Mineirão, ou pelo menos 30% dos ingressos disponíveis. Vamos ver qual vai ser o preço, né, que o Cruzeiro vai colocar esses ingressos à venda aí. A experiência recente que eu vi foi o Flamengo num jogo lá em Brasília, colocando um jogo da Libertadores aí com ingressos pela pequena bagatela de R$ 400, numa crise financeira como é que a gente vive, fica praticamente inviável pagar tanto dinheiro assim para assistir uma partida de futebol. Então tomara que dê tudo certo, que a CBF libere. Eu procurei rapidamente para saber se já há uma liberação ou não da CBF e não encontrei, mas tomara que dê tudo certo e que acima de tudo o Cruzeiro coloque aí o ingresso num preço justo para que o torcedor possa ir lá prestigiar o Cruzeiro depois de tanto tempo. Mais precisamente agora sobre a entrevista coletiva do Luxemburgo, né, uma coletiva que em sua maioria eu gostei bastante. E o Luxemburgo parece ter feito uma leitura bem bacana do jogo, foi coerente, parece que ele assistiu a mesma partida que nós assistimos, né, alegando ali que o primeiro tempo do Cruzeiro foi horroroso, muito ruim, abaixo da média, que ele não gostou. Então é muito importante quando você percebe que o treinador notou o que não deu de certo no jogo.
mas eu acho que ele tem que se atentar também que as coisas, óbvio que não vão dar certo com o time que ele tem colocado em campo. Era para ter feito o básico, ter voltado o Norberto para a lateral direita, era para ter colocado um camisa 10 no lugar do Sobis, que infelizmente não dá conta do recado. Então a gente ficou à mercê do segundo tempo do Cruzeiro, que até foi o suficiente para virar a partida, né? As mudanças que o Luxemburgo promoveu no intervalo de jogo, principalmente, foram boas e deram certo. Agora, no decorrer da partida, em andamento ali do segundo tempo, o que ele mexeu acabou não dando tanto certo assim, recuou o time e chamou o Vitória para cima. Então eu acho que a oscilação do Cruzeiro ontem, obviamente que passa pelos jogadores dentro de campo, mas também pelas modificações feitas pelo nosso treinador Luxemburgo. E eu separei uma fala dele aqui com relação às substituições. Vamos dar uma ouvida rapidinho. Um problema ali que eu ia fazer uma coisa muito bem simples, né? Era tirar o Bruno, que estava cansado, e colocar o Rafael só pela esquerda. Mas quando eu tento fazer isso aí, o Rafael chega para mim e fala, já estou no limite. Aí ficou uma substituição. Aí fizemos a vantagem. Eu falei, não tem o que fazer, vou passar o Bruno para dentro aqui e vou fechar o meio porque não tem mais jogo, acabou o jogo. E segurar a vantagem, né? Mas infelizmente tomamos gol, nenhuma jogada que você fala da zaga e eu falo que o time marca. A bola não pode sobrar para a zaga toda hora com um cara mano a mano. O time tem que marcar e não pode sair do lado do campo e chegar até na entrada da área ali para meter uma bola. Então, a marcação ela é geral. Então é isso, o Luxemburgo falando aí que as alterações, o porquê dele ter recuado o time, disse que o Bruno José já estava desgastado e que quando ele faria o básico, que seria tirar o Sobis para colocar o Thiago, o Sobis alegou que para ele não dava mais e que por isso o Luxemburgo acabou optando por colocar um volante para fechar mais o time. E aí, cara, é o seguinte, a gente tanto tem questionado a titularidade do Sobis, primeiramente pela deficiência técnica. Vale ressaltar que ontem ele errou um gol também, numa jogada do Bruno José, onde o Bruno José cruzou para trás para ele e ele finalizou em cima do zagueiro da Vitória. Então eu considero isso como um gol perdido. Tá certo que no segundo tempo ele se redimiu e fez aquele gol, mas cara, tava frente a frente com o goleiro, né? Se não fizesse aquele gol ele também, pelo amor de Deus. Então eu não aceito dizer que ontem o Rafael Sobis queimou nossa língua por causa desse gol feito que ele fez, não. Então, assim, é um ponto muito importante, cara, porque o Luxemburgo disse que só fez a alteração do Neres entrando em campo porque ele não tinha mais como mexer no time porque o Sobis alegou cansaço. Então, se o Sobis não tá bem tecnicamente, se o Sobis não tá fazendo a bola girar no meio campo do Cruzeiro e, acima de tudo, se ele não dá conta de terminar um jogo completo, um cara desse não pode ser titular. Não faz sentido você começar um jogo com um atleta que claramente não vai conseguir terminar a partida. Isso já se torna uma substituição necessária para você fazer no decorrer do jogo. Então, isso deixou claro para mim e explícito que é mais um motivo pelo qual o Sobis não pode ser titular do time do Cruzeiro. Primeiro, porque ele não agrega em nada no decorrer da partida, e segundo, porque fisicamente ele não dá conta de chegar até o fim do jogo. E aí, ele foi obrigado a recuar o time e ele falou muito da atitude do time dentro de campo também. Ele falou que apesar da alteração ter sido feita como foi, ter colocado um volante no lugar do atacante e tudo mais, que a atitude do time pesou para que o Vitória ocupasse o nosso campo de defesa e chegasse ao gol. E aí, cara, a atitude ela é embasada no que você mexeu, Luxemburgo. Óbvio, cara, é muito fácil de entender isso. Quando você tira um atacante para colocar um volante, o time vai se retrair mesmo, não vai ir pro ataque. Matheus Neres não é o cara que vai articular o jogo para dar a bola nos atacantes. Então, você tira um homem de frente e coloca um de trás, o que acontece na prática é o time ficando retraído dentro de campo. Então, eu não estou queimando o Luxemburgo, muito longe disso. Foi só o segundo jogo dele pelo Cruzeiro. Ele está reconhecendo o elenco ainda, como ele próprio disse na entrevista coletiva, e tá tudo bem. Agora, tomara que ele tenha feito a leitura do jogo e que promova algumas mudanças já para a próxima partida, como o Rômulo na lateral direita, por exemplo, que não dá para ele. Até fez uma partida correta contra o Brusque, mas ainda assim num jogo onde o Brusque pouco agrediu o Cruzeiro. Talvez por isso também o Ariel Cabral tenha se sobressaído na partida. E se o Cruzeiro sentiu falta dessa uma alteração que poderia ter dado outra cara para o jogo, muito por causa também da titularidade do Rômulo, porque se começa com o Norberto na direita, não teria que ter feito a alteração que fez no intervalo
tirando o Rômulo para colocar o Norberto. Então, essa falta de substituição que faltou ao Cruzeiro, muito também pelo time titular que foi a campo, eu pelo menos enxergo assim. E agora sobre o Marcinho, vamos dar uma ouvida aqui. Se você falar do que eu não gostei no jogo, né, de si só, eu não gostei do Marcinho. Acho que o futebol é muito simples, não precisa fazer muita coisa, né? Tem que ser mais simples. Futebol é simples. Dar tapa na bola, driblar o adversário, dar caneta. Fazer tudo tem que fazer, mas com simplicidade. Ele começou a virar muito o corpo para lá, o corpo para cá, e às vezes sem necessidade. Ele tem muito talento e tem que usar o talento com simplicidade. Os grandes jogadores sempre usaram o talento com simplicidade. A partir do momento em que você vira a bunda para o lado, vira para o outro, que vem para cá, vem para lá, vem para cá, vem para lá, você ajuda o adversário a te marcar. Faça a coisa com simplicidade. Então é uma coisa que eu vou ensinar para ele, porque ele é um jogador muito bom jogador. Não estou aqui criticando e arrebentando com o jogador, não. Eu estou falando uma coisa que eu já falei para ele, mas só que ele tem a minha proteção e tem condições de poder jogar na equipe. Agora eu tenho que ensinar para ele que o futebol é simples, ele é jovem, futebol é simples. Quanto mais simples, mais objetivo e mais eficiente. Então tá aí o Luxemburgo criticando o Marcinho. Eu acho que existem várias maneiras de você se posicionar a respeito de determinado assunto, e eu achei que talvez o Luxemburgo possa ter exagerado um pouco quando ele usa o termo de vira a bunda pra cá, vira a bunda pra lá. Isso pode ter pegado um pouco mal, sim, mas eu acho que não é pra tanta coisa assim também não. Ele disse ali 2 vezes que o Marcinho é protegido por ele, que vai tentar instruí-lo a desempenhar e performar melhor dentro de campo, e esse é o trampo do treinador mesmo, instruir o jogador em que deve ser feito ou não dentro de campo. E se o Luxemburgo acha que, diante de toda a experiência dele, que o Marcinho precisa evoluir, mudar sua forma de jogar, eu acho pertinente, pelo menos, o Marcinho dar ouvidos a isso. Não se fechar para uma opinião de um treinador tão experiente como o Luxemburgo. Agora, o que me incomoda é o Luxemburgo pontuar única e exclusivamente o Marcinho nessa entrevista coletiva. Ele fala, se teve algo que eu não gostei foi o Marcinho. Então será que o Luxemburgo gostou da atuação do Brock? Será que o Luxemburgo gostou da atuação do Rafael Sobis? Será que o Luxemburgo gostou da atuação do Rômulo pela direita, que fez um pênalti idiota, permitindo o Vitória abrir o placar contra o Cruzeiro? Então assim, eu acho que é muito fácil você criticar um jogador ali que é mais jovem, que não é um líder do elenco, e por outro lado você, de certa forma, ficar cego e alheio para as coisas que os jogadores experientes fazem ou deixam de fazer dentro de campo. A gente tem visto aí o Cruzeiro não utilizando praticamente nenhum jogador da base como titular do time, então é um time muito experiente, pautado nessa experiência, nessa casca que esse time não transforma na forma prática dentro de campo. Então é um time experiente, mas que sente os golpes, que sente o momento e continua falhando, né? Num jogo falha o Brock fazendo pênalti, no outro falha o Rômulo, no mesmo jogo o Brock mais uma vez fica vendido no segundo lance do gol do Vitória. Então, sei lá, isso é uma coisa que me incomoda muito também, que os treinadores do Cruzeiro, e agora falando mais especificamente do Luxemburgo, que é o nosso treinador, parece que eles se veem cegos perante a incapacidade de alguns atletas experientes do Cruzeiro. Enfim, vamos ver se para o próximo jogo aí diante do Sampaio Corrêa algumas mudanças serão feitas no time do Cruzeiro, porque eu acho que precisa. Precisa de voltar o lateral na direita, talvez trocar o Jean Vitor, talvez trocar a zaga, talvez trocar o camisa 10. Enfim, pessoal, o nosso time ainda está em formação agora sob o novo comando do Vanderlei Luxemburgo. O que você achou da entrevista coletiva dele? Gostou, não gostou? Pegou pesado com o Marcinho ou não pegou? Enfim, use os comentários aí para expor a sua opinião, para que a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? E lembrando que hoje, 8 horas da noite, como sempre, tem live Passa Régua para a gente poder repercutir tudo que aconteceu no dia do Cruzeiro, beleza? Forte abraço, tamo junto, é nóis.